Tudo bem, meu povo? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje o capítulo é o 22 do primeiro livro de Reis, da palavra da Bíblia Sagrada de Deus. Mas é claro, antes de começarmos aqui a nossa leitura diária, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, ativar o sininho, deixar a sua curtida e aproveite nos comentários para colocar aquela intenção, fazer aquele pedido de oração para aquelas pessoas que estão precisando, para que Deus, através do seu pedido e da sua intenção, possa ajudar essas pessoas, porque é de graça, não te custa nada e para nós tem um grande valor, porque podemos levar a palavra da Bíblia Sagrada de Deus para mais pessoas. Capítulo 22 do primeiro livro de Reis. Acabe e Josafá contra os arameus. Passaram-se 3 anos sem guerra entre Arã e Israel. No terceiro ano, Josafá, rei de Judá, veio visitar o rei de Israel. Disse o rei de Israel a seus oficiais: Não sabes que Ramote de Galaade nos pertence? E nós não fazemos nada para tomá-la das mãos do rei de Arã? Perguntou a Josafá: Queres vir comigo à guerra em Ramote de Galaade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Conta comigo como contigo mesmo, com o meu povo como teu povo, com meus cavalos como teus cavalos. Os falsos profetas predizem a vitória. Mas Josafá disse ao rei de Israel: Por favor, consulta hoje mesmo a palavra de Javé. O rei de Israel reuniu os profetas, 400 aproximadamente, e perguntou-lhes: Devo ir atacar Ramote de Galaade ou devo desistir? Responderam: Ataca-a. Javé a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá disse: Acaso não existe aqui um outro profeta de Javé que possas consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há ainda um profeta pelo qual se pode consultar Javé. Mas eu o detesto, pois jamais profetiza o bem a meu respeito, mas sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Genla. Josafá respondeu: Que o rei não fale assim. O rei de Israel chamou um eunuco e disse: Chama depressa Miqueias, filho de Genla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um em seu trono, revestidos com seus trajes reais. Estavam sentados numa eira diante da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaana, fez para si chifres de ferro e disse: Assim fala Javé, com isto ferirás os amorreus até exterminá-los. E todos os profetas faziam a mesma predição, dizendo: Sobe a Ramote de Galaade, triunfarás. Javé vai entregá-la nas mãos do rei. O profeta Miqueias prediz o fracasso. O mensageiro que foi chamar Miqueias disse-lhe: Os profetas são unânimes em predizer coisas boas para o rei. Procura falar como eles e predizer o sucesso. Mas Miqueias respondeu: Pela vida de Javé. O que Javé me disser, é isto que anunciarei. Chegando à presença do rei, este perguntou-lhe: Miqueias, devemos ir a Ramote de Galaade para combater ou devemos desistir?
Respondeu ele: ataca, triunfarás. Javé vai entregá-la nas mãos do rei. Mas o rei lhe disse: quantas vezes é preciso que eu te conjure para que me digas somente a verdade em nome de Javé? Então ele disse: eu vi todo Israel disperso pelas montanhas, como um rebanho sem pastor. E Javé me disse: eles não têm mais senhor, cada um volte em paz para sua casa. O rei de Israel disse então a Josafá: não te havia dito que ele não profetizaria para mim o bem, mas o mal? Disse Miqueias: escuta, pois, a palavra de Javé. Eu vi Javé sentado em seu trono. Todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Javé perguntou: quem enganará Acabe para que ele suba contra Ramote de Galaade e lá pereça? Um dizia uma coisa e o outro dizia outra. Então um espírito se aproximou e se colocou diante de Javé. Sou eu que o entregarei, disse ele. Javé lhe perguntou: e de que modo? Respondeu: partirei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Javé disse: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Vai e faze assim. Agora, pois, Javé infundiu um espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas. Mas Javé prenunciou a teu respeito uma desgraça. Então Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias, esbofetou e disse: por qual caminho o espírito de Javé saiu de mim para te falar? Miqueias respondeu: tu o verás no dia em que tiveres de fugir de um aposento a outro para te esconder. O rei de Israel ordenou: prende Miqueias e conduze-o a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. Tu lhes dirás: assim fala o rei, lançai este homem na prisão e alimentai-o com pão e água, escassos, até que eu volte são e salvo. Miqueias disse: se voltares são e salvo, é porque Javé não falou por meu intermédio. E ele disse: escutai, povos todos. Morte de Acabe em Ramote de Galaade. O rei de Israel marchou com Josafá, rei de Judá, contra Ramote de Galaade. O rei de Israel disse a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e foi para o combate. O rei de Arã dera esta ordem a seus 32 comandantes dos carros: não atacareis, nem pequenos nem grandes, mas somente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram: o rei de Israel é ele, e se voltaram contra ele para o atacar. Mas Josafá se pôs a gritar, e quando os comandantes dos carros viram que não era ele, o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Ora, um homem atirou de seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel numa brecha da couraça. Este disse a seu cocheiro: volta e leva-me para fora do combate, pois me sinto mal. Mas o combate
tornou-se tão violento naquele dia que tiveram de manter o rei de pé sobre seu carro diante dos arameus, e pela tarde ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito percorreu o acampamento: volte cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E o rei morreu. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Lavaram o carro na piscina de Samaria, onde as prostitutas se lavavam, e os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra que Javé pronunciara. O resto da história de Acabe, todos os seus atos, a casa de marfim que construiu, todas as cidades que fortificou, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel? Acabe adormeceu com seus pais, e seu filho, Ocosias, reinou em seu lugar. Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selaque. Seguiu em tudo o procedimento de seu pai, Asa, sem dele se apartar, fazendo o que é reto aos olhos de Javé. Todavia, os lugares altos não desapareceram. O povo continuou a oferecer sacrifícios e incenso nos lugares altos. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O resto da história de Josafá, as proezas que realizou e as guerras que empreendeu, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Judá? Ele extirpou do país o resto dos prostitutos sagrados que ainda existiam no tempo de seu pai Asa. Não havia rei em Edom, mas um prefeito era aí rei. Josafá construiu navios de Tarsis para ir a Ofir em busca de ouro. Mas eles não puderam ir, porque os navios se quebraram em Acion-Gaber. Então Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: meus servos poderiam ir com os teus nos navios. Mas Josafá não concordou. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu ancestral. Seu filho Jorão reinou em seu lugar. Ocosias, rei de Israel. Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos de Javé, e imitou o comportamento de seu pai e de sua mãe, e o de Jeroboão, filho de Nabate, que levara Israel a pecar. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando a ira de Javé, Deus de Israel, como fizera seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meu povo, por acompanhar esse vídeo até aqui. Mas é claro, não saia antes de deixar a sua curtida. Obrigado.